Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa aqui no meio do dia, no Mundial Telenotícias. É sempre um prazer imenso estar por aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre o discurso do presidente Lula, ontem, no Palácio do Planalto, sobre um monte de coisas. Daí ele falou muita coisa preocupante com relação à política internacional. Como, por exemplo, ele disse da reciprocidade na cobrança de tarifas para os produtos americanos. Será que vai dar certo isso, hein? O presidente Lula ameaçando também os Estados Unidos de tarifa. Oh, boy! É uma coisa que nós vamos analisar. E também ele mandou um recado, muito forte para o presidente americano, dizendo, olha, fica você aí no seu, você foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e eu fui eleito para ser presidente daqui. Tipo, fica aí na sua, não se mete na nossa aqui não, que a gente não se mete aí. Será que vai dar certo isso? Nós vamos aprofundar essa questão com o nosso comentarista Marcos Pisolato. Hoje é o Marcos Pisolato conosco, daqui a pouco, logo depois do recado de nosso apoiador, que tem um produto bem legal para quem está sofrendo de dores pelo corpo. Logo depois nós vamos voltar, inclusive, com a questão de Elon Musk, que foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz por defender a liberdade de expressão. Olha que legal, hein? Muito bacana. Fique por aí que a gente já volta. Até já. Olá, Paulo. Que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular. Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular, hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, daquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, então ligue e peça o seu Articular aqui, 0800 591 4391, 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis, é o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras, gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no meio do dia no Mundial Telenotícias.
A cada dia que passa, as coisas ficam piores para o Brasil e para a política externa do país. Está faltando muita habilidade para o governo, que demonstra não saber absolutamente nada do que está fazendo. No encontro no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, o presidente brasileiro ameaçou o norte-americano, Donald Trump, de reciprocidade na cobrança de tarifas. Veja o que ele disse. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Eita, nós! Ok, está certo em adotar a política de reciprocidade, mas a questão é, nessa área de comércio, o Brasil está em condições de peitar os Estados Unidos? Quem será o maior perdedor? Uma coisa é a reciprocidade de vistos no campo da imigração e outra coisa são tarifas. E Lula acabou mandando um recado para Trump do tipo: não se meta com a gente, que a gente não se mete com vocês. Veja. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. E depois de fazer as provocações, Lula ainda criticou as ações do presidente americano por ter saído do Acordo Climático de Paris. Veja. Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Oh, boy! É uma regressão para a civilização humana, porque saiu do Acordo de Paris e porque não vai dar dinheiro para a OMS. Então por que o Lula não manda dinheiro para a OMS? Para substituir a quantidade, os valores que os Estados Unidos pagam para essa Organização Mundial da Saúde? Muito boa tarde, Pisolato. É sempre um prazer tê-lo de volta conosco. O que você achou dessas declarações aí do Lula? Porque, na verdade, ninguém precisa empurrar, né, cara? É só dar corda, deixar ele falar sozinho que ele se enforca. Qual é a sua opinião? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Obrigado. Saudações à nossa audiência. Olha, todos nós temos aquele tio bebum que gosta de tomar 2 ou 3 e aí fica muito corajoso, sabe? Aquele cara que bate na mesa, grita, canta de galo. Outra imagem mental que a nossa audiência pode fazer, você tem bastante pela internet esses eventos aí. Imagine 2 cachorros, um Rottweiler pro lado de dentro, num portão de uma casa, e um Pinscher número 0 passando na rua. Quando ele vê o Rottweiler, esse Pinscher arrepia os pelos do pescoço, late, ladra muito, mas aí o portão começa a abrir, o Rottweiler só dá um passinho para fora, o Pinscher sai correndo. Essas imagens mentais é o Lula falando para a claque dele, tá? Ele tá falando para uma plateia seleta ali, dizendo, olha só, nós vamos fazer reciprocidade de tarifas com relação aos Estados Unidos. Justo ele, né, que vive falando tanto em globalismo, em mundo globalizado, em mundo interconectado, não seria bom para nenhum dos 2 países, tá? Super tarifações aí, seja lá ou aqui, não é bom para nenhum dos 2, tanto lá perde quanto aqui perde. Aqui a pergunta é, qual dos 2 aí consegue resistir mais tempo ou ter mais alternativas? Ou vamos esquecer que nós no Brasil, por exemplo, não temos indústria de base tecnológica? Nossa audiência que está aí nos vendo, pensa aí, tudo que você tem em volta aí, né? Esse microfone, essa câmera, a imagem que você está vendo, o teu celular, a tua internet, tem alguma coisa aí que seja 100% brasileira? Que não dependa quase que integralmente da tecnologia americana? Ou das empresas que mantêm negócios nos Estados Unidos por conta da tecnologia? Você consegue imaginar se eles resolvessem simplesmente super tarifar algum tipo de mecanismo ou hardware de computador? Quanto isso nos custaria? Então, quem nessa briga sairia perdendo, uma briga de reciprocidade tarifária? Quem teria mais condições de diversificar? Nós que dependemos de serviços e agroexportação, lembrando que volte e meia esse governo, esse desgoverno, vive falando que o agro é malvadão, que é o responsável pela inflação. Esse mesmo agro teria que socorrer um Brasil que ficaria impedido de exportar.
Ou ele acha que se impedir de exportar vai ter mais comida aqui, então os preços vão baixar. Não, vai ter superprodução, que não vai ter escoamento, vai ter desemprego. Não, a gente vai ter pés de barro de outra maneira, mas a gente vai ruir também. Eu até tenho medo que ele possa vir a tentar fazer esse tipo de reciprocidade, caso ela aconteça. Esse é o primeiro medo, que ele possa tentar fazer. Rezo para que não passe pelo parlamento. Uma insanidade dessa. Fazer uma briga tarifária com os Estados Unidos. Nós não somos tão poderosos assim economicamente na situação que a gente está para resistir a uma briga tarifária. O outro problema que eu vejo é que essa briga pode nos jogar no colo da China. E a gente sabe o que acontece com os países em crise na América Latina que foram atraídos para a área de atuação, para a área de influência da China. É só olhar para os nossos vizinhos. Venezuela, Cuba, Nicarágua. Eu não quero estar na área de influência da China. Primeiro por uma questão ideológica. Tá? Tudo indica que a gente tem essa afinidade. Gleisi Hoffmann já mencionou, inclusive, que a China é uma democracia. Olha o conceito de democracia dessa gente. Então eu não quero estar numa área de atuação, numa área de influência de um país que possa ver o Brasil como uma espécie de apêndice econômico. Claro que economicamente a gente tem que manter parceria com a China, mas não ideologicamente. Então essa briga com os Estados Unidos tende a desfavorecer o Brasil, porque nós não somos tão fortes economicamente para se tornarmos de fato independentes, porque é uma ilusão, né? O Brasil é um país independente. Pode ser independente político, mas não econômico. O mundo inteiro é dependente econômico. Os dois países, Estados Unidos e Brasil, seriam atingidos por uma guerra tarifária. Mas claro que nós, como sendo menores economicamente, seríamos muito mais prejudicados. Aí vem o segundo risco. Cairíamos no colo da China. Aí a tendência é piorar. Porque aí viria censura, aí viria doutrinação ideológica. Bom, é só olhar o que acontece na China. Esse programa não existiria na China. O YouTube não existe livremente na China. Nem o TikTok foi criado lá, é livre na China. Então eu não quero esse tipo de influência. Então isso é bravata, isso é coisa do tio Bebum, falando para os amigos o quão corajoso ele é. Isso aí é propaganda política, tá? Que é tudo que esse governo fez foi isso. Aliás, ressalta aqui uma frase interessante do Lula. Ele falou assim, Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Minha pergunta é quando é que ele vai começar a governar o Brasil? Essa é uma grande verdade. Outra coisa é que o Brasil, embora seja um potencial alimentício para o mundo, né, um celeiro para o mundo, ainda não atingiu essa totalidade de sua capacidade de domínio, de produção. Haja visto o que está acontecendo com as frutas no Brasil, né? Você viu o que o ministro Rui Costa disse. Se você não tem dinheiro para chupar uma laranja, vai chupar outra fruta. Né? Vai tomar água de coco, vai para a praia, pegar água de coco. Ele não falou isso, mas era a mesma coisa de dizer, vai para a praia, vai chupar um limão. Né? Uma jurubeba, que é amarga, né? Vai lá no pé de uma jurubeba, pega e vai chupar aquilo ali. Então, veja bem, né, o Brasil não está em condições, né, de disputar, de entrar numa guerra tarifária com os Estados Unidos, mesmo porque Donald Trump disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil, como também não precisam da Colômbia. Obviamente que precisa um pouco, mas ele disse, a gente não depende deles, eles é que dependem da gente. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Né? Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil. Se os Estados Unidos resolvem cancelar tudo isso, acabou, como você disse. E ainda tem mais. Se entrar no campo das sanções, obviamente que nós não vamos chegar a esse ponto nunca, porque qualquer governo que entrar numa parada dessa, ele é deposto, né? Ele sai. Os caras tocam o impeachment aí há muito tempo antes, né, de chegar numa situação como essa. Mas se chegarmos a uma situação como essa, né, obviamente que viriam outras sanções, e como é que ficariam, né, os contratos militares? Porque o Brasil depende inteiramente dos Estados Unidos. A Marinha Mercante Brasileira depende inteiramente dos Estados Unidos, inclusive de Elon Musk. Como é que ficaria isso? Então quer dizer que isso é uma bravata. Só que o problema é que quando diz essas coisas chegam ao ouvido de Donald Trump. Chegam ao ouvido de Donald Trump. E aí se o cara já está indignado, porque o presidente chamou ele de todos aqueles nomes ali que a gente ouviu, né, de fascista e o escambau, que a gente nem pode dizer aqui ainda, né, na plataforma, ele já está injuriado, ele sabe perfeitamente o que representa isso, ele está apenas colocando as engrenagens para rodar. Como é que vai ficar isso daqui a pouco? Um pouco mais para adiante. E aí, rapaz, você dá uma corda e o cara se enforca, acaba dizendo o que não deve, o que não pode, né?
O Lula ele ainda não percebeu que o mundo está tão conectado e tão rapidamente conectado que existe um efeito Ripple, né? Como jogar uma pedrinha na água, né? Aquelas ondas concêntricas vão se espalhando. No momento que ele falou, tenho certeza que um assessor já tinha passado para o Trump, ele já colocou no bloquinho de anotações dele, já indicou para alguém tomar atento nessa situação. Você citou, por exemplo, o caso aí da agricultura brasileira. De fato, a gente alimenta boa parte do mundo e olha que a gente tem um dos países do mundo que mais área de preservação ambiental tem. A França, lá do Macron, que vive falando de preservação amazônica, tem 1% de área preservada. Nós temos quase 40% de área preservada. Imagine se a gente abrisse mão aí de uns 5% só, quanto a gente poderia alimentar o mundo. Mas aí vem a interdependência. Então tá lá o agricultor, o malvadão, segundo o nosso atual desgoverno, tá lá o agricultor, ele vai precisar comprar o defensivo agrícola. Olha, é uma multinacional. Ele vai precisar comprar a colheitadeira. É uma multinacional. Ele vai precisar comprar o drone para passar herbicida, para tornar mais moderno a sua agricultura. Olha, é uma multinacional. Então, mesmo que a gente pudesse dar ao luxo de ter uma agricultura que fosse mais significativa do que ela já é para a nossa economia, geradora de emprego, de exportação, simbólica para o território nacional, porque tem gente que esquece isso, né? O Brasil é agricultura. Eu gostaria que ele fosse agricultura, indústria, tecnologia, educação, mas o Brasil é agricultura nesse momento. Quem sabe, num futuro bem governado, a gente possa diversificar a ponto de ser um competidor ao lado dos Estados Unidos, não contra. Porque nem a China é contra os Estados Unidos. Esse discursinho todo funciona até que toque no dinheiro, no financeiro, nas importações e exportações. Aí tudo vira, vamos sentar, vamos conversar. Por isso que você bem falou, é uma bravata. Nós dependemos muito mais deles do que nós, que eles dependem da gente. O Trump deu aquela exagerada, nós não precisamos deles. Claro que eles precisam também, só que eles têm tanta força econômica que eles podem procurar alternativas. Não seria bom para eles uma guerra tarifária também, mas muito pior para nós. Então, quando ele fala uma coisa dessa, ele já denota que ele perdeu a única... Quando eu falo isso, os mais radicais da direita, não, está errado. O Lula teve inteligência social. A era pré-internet do Lula, aqueles raros vídeos que a gente vê, aqueles discursos quando se podia fazer os grandes comícios com shows, com bandas, ali ele tinha inteligência social. O que aconteceu com a inteligência social dele? Regrediu? Não, foi o brasileiro que evoluiu. O brasileiro se informa mais, o brasileiro assiste mais programas sobre política, entende de política, sabe o nome dos ministros, sabe o nome do presidente da Câmara, do presidente do Senado, sabe que tem eleição sábado, está mandando e-mail para o seu deputado, para o seu senador. Foi o brasileiro que evoluiu. O Lula ficou parado. Ele está na pré-internet, ele quer continuar discursando, que ninguém discuta, que ninguém negue o que ele está falando. Ele fala, ele ainda acha que ele está lá nos anos 80 e 90, em cima de um caminhão discursando para um bando de pessoas simples que não tinham onde se informar. Aí vem eu e você aqui e fala, não, isso aí é mentira, isso aí é inexato, isso aí é sandice. Pronto, ele fica possuído. Por isso desejo de regular tipo de regime tirânico, tipo de regime ditatorial. Então, em uma briga com os Estados Unidos, a essa altura do campeonato, a economia mal das pernas do jeito que está. Que convenhamos, né, Paulo? Aquela inflação do IBGE é só na cabeça do sujeito que a gente não pode falar o nome, né? O diretor do IBGE. Ir no mercado já é a prova que é no mínimo o dobro daquilo. É de você comprar um saquinho de café custando aí quase R$30, daí para cima é uma pancada muito grande, meu amigo. É uma pancada muito grande. Quem é que tem condições de fazer isso? Né, o arroz também, caro, faltando a laranja é demais. A laranja é demais. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto, o Pizzolato. Elon Musk, dono do X, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 2025. Olha que legal, hein? Era o prêmio que o presidente Lula queria, você lembra disso? Queria tanto. Mas Musk foi indicado pelo deputado esloveno Branko Grims, membro do Parlamento Europeu. E a justificativa para a indicação, anunciada nesta quarta-feira, é o apoio constante à liberdade de expressão como um direito humano fundamental e, consequentemente, a paz. Olha que coisa interessante. Perfeito. Né? Porque enquanto no Brasil os caras querem proibir você de falar,
entendeu? Porque esse é o princípio da democracia, ou seja, de você falar, o outro ouvir e discutir, mesmo que não concorde com você, mas que tem o direito a uma resposta, a um direito a se manifestar. Isso é liberdade. O Brasil quer cortar isso, enquanto o mundo está reconhecendo isso com um prêmio dessa magnitude, que é um Nobel da Paz. O Brasil quer caminhar pelo caminho errado. Você acha que essa indicação ao Elon Musk foi justa, Pisolato? Olha, no tempo que a gente vive, Paulo, da liberdade ter sido relativizada, liberdade é, em alguma medida, relativizada, porque nós cedemos essa liberdade para o Estado em troca de segurança, que nós não temos muito, né? Mas eu, como sou professor, sempre gosto de fazer uma analogia, que eu não vou explicar para os alunos o que significa você ter que lutar por algo que é um direito, não é um serviço, né? Lembrando que liberdade não é um serviço, o que esse governo quer é transformar num serviço. O serviço é quando o Estado dá para você, olha, vou dar saúde para você em troca de impostos, não saúde gratuita, mas saúde em troca de impostos. Saúde é um serviço. Imagine a nossa audiência que você está lá na savana africana, lá na pré-história, você é quase um homem das cavernas, está vivendo na savana. O que você tem de direito ali? Você tem vida, liberdade e propriedade. Você nasceu, você está vivo, você está livre, você pode correr pela savana à vontade. Se você caçar lá o teu bisão, o teu elefante, você vai poder comê-lo. Mas perceba que você deve estar pensando agora assim, tá, mas outra pessoa pode vir e me roubar. Exatamente. Os direitos fundamentais, eles exigem luta constante para a manutenção. Porque alguém pode tirar a tua vida, alguém pode roubar teu carro, alguém pode tirar a tua liberdade. Mas eles são direitos fundamentais, eles exigem luta constante. É para isso que a democracia nasceu. A democracia nasceu, os estados decentes, civilizados, democráticos, de verdade, nasceram para garantir os direitos fundamentais. Todo o resto é perfumaria. Alguém que não tenha liberdade, alguém que não esteja vivo, vai estar preocupado, por exemplo, se tem ou não tem asfalto. Alguém que seja falecido não tem preocupado com asfalto, com rodovia. Não é para isso que existiu o Estado. O resto foi sendo acrescentado. Então, quando eu ouço alguém falando de regular redes sociais, com aquela desculpa fajuta, ignorante em alguma medida, mas liberdade de expressão não pode ser liberdade para ofender os outros. Mas quem foi que disse que liberdade de expressão é isso? Eu canso de falar, né, Paulo? Todo ato livre é imputável. Quando você escolhe falar, como eu estou escolhendo as palavras agora, se eu ofender alguém e foi minha intenção ofender, para isso existe a justiça. O que eles não conseguem, eles conseguem, né? Vamos ser honestos, eles conseguem entender. O que eles querem é controlar a narrativa. Até pode haver entre eles aí aquelas mentes mais simplórias que entendem que cercear a liberdade de expressão é um jeito de aumentar a paz. Mas é o contrário. Você tem que ter defesa da liberdade de expressão, que é um ato livre, portanto imputável. Você pode punir alguém pelo que ele falou. E nesse mundo que a gente vive, qual é o maior baluarte, qual é o maior representante da luta pela liberdade de expressão? Uma figura pública conhecida que esteja lutando por liberdade de expressão através do meio de comunicação moderníssimo como são as redes sociais. Ora, Elon Musk. Tudo bem, existem outros nomes lutando por paz também, mas eu acredito que não acho que ele vai conseguir ganhar esse prêmio, mas a indicação já é uma forma de prêmio. O nome ser mencionado é uma forma de prêmio. Eu preciso lembrar, como você citou, quando o Lula sonhou com esse prêmio, usaram como propaganda. Então a própria indicação do Elon Musk mostra que existem pessoas no mundo entendendo. Veja, não estou idolatrando o Elon Musk. A gente só idolatra Deus. Mas a gente admira uma pessoa capaz de, além de tudo que ele já faz, tá? Ele mudou um ditado popular. Foguete não dá ré. Depois do Elon Musk, foguete dá ré. O homem está pensando em ir para Marte. Então veja, uma figura como essa, além de tudo isso, ainda luta pela liberdade de expressão. Você pode discordar dele com um monte de coisas. E, aliás, esse é um benefício da democracia, ter dissonâncias com uma pessoa e concordâncias em outros pontos. Eu sou defensor do Elon Musk quando ele fala de liberdade de expressão. Critique em outras, mas nesse caso aí eu sou defensor. Eu sou defensor da liberdade de expressão. E, simultaneamente, uma lei mais severa para aqueles que, usando da liberdade de expressão, extrapolam. Diferente do que aquele certo ministro do Supremo entendeu, né? Liberdade de expressão com liberdade de ação, ele confundiu tudo, né? A lei americana é muito clara, liberdade de expressão é diferente de liberdade de ação. Eu falar, por exemplo, que, como aquela filósofa Marcia Tiberi falou da lógica do assalto, e ela estava fazendo o quê? Ela estava usando a liberdade de expressão. Eu acho uma lógica por trás do assalto e tal. Agora, se ela falasse assim, eu acho que você tem que ir lá e assaltar a pessoa mesmo, bom, aí é apologia ao crime.
aí ela vai ser punida por isso. É isso que a gente defende. E olha, a Marcia Tiberi é de esquerda. A gente defende a dissonância. Por isso que uma figura como o Elon Musk, que talvez seja a figura mais conhecida no mundo, agora ao lado do Trump, defendendo liberdade de expressão, eu acho louvável que ele tenha sido indicado a esse Nobel. Não acho que ele vai ganhar, mas é louvável que ele tenha sido indicado. Eu acho que um outro nome também que deverá ser indicado é o do próprio Donald Trump, né? Porque com a pressão que ele fez, ele já reduziu em muito ali o conflito na faixa de Gaza, não é? E ainda está fazendo uma pressão violenta em cima dos dois presidentes, o Putin, né, e o Zelensky. Para acabar com isso. E vai conseguir, né, porque ele já enxugou a verba ali que passava para o Zelensky na Ucrânia e o Putin já está pedindo para conversar com ele. Então, se chega a uma solução ao fim da guerra, ele com toda certeza merece um Nobel da Paz. O que acontece agora, porque ainda não foi indicado, com toda certeza também deve ser por causa das medidas que ele tem adotado, essas medidas de choque, né? Como o mundo todo estava voltado para essa agenda woke, para essa agenda globalista, né, estava mal acostumado, o cara simplesmente está trazendo de volta o que era a realidade, trazendo de volta a normalidade, né? Isso aí. A normalidade, e as pessoas estavam muito mal acostumadas, daí estão sentindo isso. Mas, na verdade, nós estamos, né, de volta àquilo que a gente foi acostumado, foi educado a ser desde o passado. Ou seja, a gente vai acompanhando a evolução do mundo, a gente vai acompanhando, né, as civilizações, a evolução das civilizações, mas do jeito que a coisa estava ocorrendo, estava se deturpando muito, né, Pisolato? Estava saindo muito Tava assustador, Paulo. Eu que lido com educação, estava assustador. Você tinha medo de chamar uma pessoa pelo nome e naquele dia ela não ser daquele gênero ao qual o pronome se referia. Você ficava preocupado, você podia parar na cadeia. Tá? Porque uma coisa é a realidade que você vê. Você vê um homem ou uma mulher diante de você e naquele dia aquela pessoa que é trigênero, pentagênero, sexagênero, heptagênero, resolveu mudar. Como é que eu vou saber disso, né? Eu fico confuso, todo mundo ficava confuso. Tem o caso dos banheiros públicos, inclusive. Olha, permite estender só uns 30 segundos para não ficar uma coisa muito, até errônea em alguma medida. O que o Trump fez é o oposto que a esquerda estava fazendo. A esquerda estava se intrometendo na intimidade das pessoas e forçando as pessoas a aceitarem a intimidade das outras. Veja, intimidade não é publicidade. Banheiro, por exemplo, que é mais que a cultura woke, brigue. Nós chegamos a fazer um cálculo, uma vez eu, um professor de matemática e um professor de direito, seria necessário 173 banheiros diferentes para, naquele momento, hoje talvez seja mais, contabilizar para servir a todos os gêneros. Banheiro é lugar da intimidade para as necessidades fisiológicas, não tem nada a ver com gênero. O gênero linguístico, por exemplo, não tem nada a ver com sexo. Gênero linguístico é a mesma coisa que falar alface termina com E, então ele é, sei lá, transgênero. Não faz o menor sentido. A gente está voltando à normalidade. Isso, de novo, cada um com a sua intimidade, faz o que quer com a sua intimidade, toma suas escolhas com a sua intimidade. O que não pode ser intimidade virar publicidade. Quem acompanhou, por exemplo, Parada Gay no Brasil, aquilo foi assustador. Casos de crianças com 8, 9 anos passando por processo de transição de gênero, e às vezes até com apoio dos pais. E a proteção à criança, como é que fica? E se essa criança se arrepender, como é que vai desfazer certas cirurgias? O que o Trump está falando é, do jeito dele, né, do jeito até a certo ponto histriônico, gente, primeiro a gente volta para a normalidade, aí cada um vai cuidar da sua intimidade, não signifique que o sujeito que é hétero vai poder partir para a violência com o outro que é homo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquela pessoa que tem tal preferência sexual, se não for violenta, se não for criminosa, segue a sua vida, leva a sua vida. Você não pode forçar, por exemplo, quem tem uma filha mulher já deve ter passado por isso num shopping center, né? Aquela pessoa que é homem e quer usar o banheiro da mulher. Gente, eu só quero a normalidade, só quero voltar para o pino de centro da civilização e aí vamos discutir. De novo, espaço aberto para discussão, sem a censura, porque é isso que estava acontecendo. Uma minoria, a estimativa nos Estados Unidos é 1,8% da população americana nos Estados Unidos, não se considera, como é que eles chamam, heteronormativo, né? Não é homem e mulher, eles têm alguma outra coisa ali. Então, 1,8% da população dos Estados Unidos estava impondo
aos outros 92%, 91,2%, essa vontade deles. Isso é uma democracia? Não, vamos sentar na mesa de discussões, vamos permitir a dissonância, o contraditório, vamos conversar, vamos discutir. Porque o que estava acontecendo era a exclusão da maioria por uma minoria. Embora eu seja defensor da normalidade, mas aceito o debate, aceito a dissonância, porque eu prego justamente liberdade de expressão. Só para a gente encerrar, o Trump também proibiu que menores, né, adolescentes, passem por esse processo de transformação, né, de gênero, né, tornem-se transgêneros. Tá certo ele, porque se o menor não pode ser responsabilizado por absolutamente nada, por ainda estar na formação de seu caráter e de sua personalidade, quanto mais uma mudança de sexo. Isso aí realmente é uma discussão interessante e podemos trazer sociólogos depois aqui e sexólogos também para a gente discutir sobre isso, mas não tem como fugir, Pisolato, não tem como fugir disso. Ele, com a decisão que tomou, ele já vem baseado já em muitos pareceres de profissionais dedicados ao assunto. O Donald Trump passou esses 4 anos ali trabalhando e trabalhando muito. Veja que ele é uma pessoa hoje totalmente diferente. E ele proibiu isso agora. Isso é mais um passo. Promessa de campanha cumprida. Está cumprindo tudo, exatamente tudo que ele prometeu. Como a gente diz, como nós pregamos pela liberdade de expressão, pela dissonância, olha o caso, por exemplo, do turismo de nascimento, que é o nome que acabou ganhando, né? Inclusive brasileiros, né? Vão para lá, tem o filho lá, o filho nasce lá e consegue se naturalizar. Ele fez aquele decreto e olha o que é uma democracia. O Supremo falou, não, peraí, nós temos que proteger essa criança e não podemos permitir que a criança recém-nascida seja deportada, porque viola o princípio constitucional. Isso é uma democracia. Você pode concordar com o Trump ou pode concordar com o juiz supremo que negou o decreto. O parlamento vai discutir, vai debater, mas isso é uma democracia. A dissonância é ouvida. Você pode concordar com ele ou com o juiz que negou, mas isso é democracia. Nesse caso específico aí das transições de gênero, eu lido com adolescentes. Adolescente, a gente fala assim, a única coisa constante no adolescente são as ondulações. O adolescente ele é assim, né? Ele nunca pensa a mesma coisa de um dia para o outro. É hormonal até. A convivência dele, a biologia dele faz com que ele oscile muito. Tanto que nós temos o ECA para quê? Para proteger o adolescente das influências de um adulto, por exemplo. Então esse adolescente recebe influência externa, ele decide que ele não é mais homem, não é mais mulher, ele quer ser outra coisa, passa por um processo cirúrgico e hormonal e mais tarde ele possa, por exemplo, se arrepender. E daí faz o quê? Como é que desfaz? Quem é que vai ser responsabilizado por isso? O pai, a mãe, o Estado? Então veja, eu acho, nesse caso da adolescência, eu acho horroroso fazer algo como isso. É um processo de crescimento, desenvolvimento, de maturidade intelectual, maturidade social, de aceitação de si, do próprio corpo, da relação com o outro. É tanta coisa que um adolescente passa. E aí você colocar um peso gigantesco sexual sobre uma criança de 9, 10, 11, 12 anos. Nós, às vezes, já adultos, maduros, de cabelo branco, temos certas dúvidas com relação aos nossos comportamentos, atitudes e princípios. E uma adolescente, ela faz uma cirurgia radical de remoção de um órgão genital e o cara, depois de uns 10 anos, se arrepende. E aí faz o quê? Então, de novo, a discussão tem que ser muito maior, a dissonância e o contraditório tem que ser permitido antes que vire uma espécie de moda. Tem até medo disso, que virasse uma moda. Que as pessoas começassem a fazer isso porque era bonitinho. Não é algo que possa só trocar a cor do cabelo ou trocar de roupa. É algo muito mais grave, de um impacto psicológico, fisiológico, inclusive, gigantesco, para ser feito assim, como se fosse simplesmente uma moda. Como de fato era o woke, né? O woke está provando que era uma moda. Infelizmente, a gente vai ter que colher os frutos de mais de 30 anos dessa cultura woke, porque as empresas que foram nessa onda estão abandonando, né? Estão abandonando a cultura woke. Mas e as gerações, a geração, que é uma geração inteira, né? Formada na cultura woke. Quanto indivíduo, quanto a família, quanto a mãe, quanto o pai, quanto o filho, quanto adolescente que não teve a cabeça modificada por essa cultura. E agora, como é que faz para consertar? Quem eu responsabilizo por isso? A empresa? O Estado que permitiu? O Biden, que já está senil? Tendo os estragos de radicalismos, eles levam muito tempo para ser consertados. Sem contar que
é uma mutilação, né? Uma lesão corporal. No Brasil, você sendo menor de 18 anos, até para fazer uma tatuagem é complicado. O pai pode chegar lá no tatuador e processá-lo por lesão corporal. Né? Porque aquela criança não tem, aquele adolescente não tem poder para decidir sobre o seu próprio corpo. Como é que queriam que a criança ou adolescente passasse por um processo de transgênero? Isso é realmente muito complicado. E o Donald Trump está trazendo isso à realidade. E muita gente, inclusive no Brasil, nessa imprensa aberta, criticando, mas inclusive agora o que é interessante de perceber é que quem critica está com medo, né? Também está sentindo aí que pode ser responsabilizado isso depois. Quem sabe, né? Ganha uma certa repercussão, bate lá e os caras cancelam o visto também, falam, olha, o visto daquele ali também pode cancelar. E aí, acabou Miami, acabou Nova York, né? Acabou compras, né? Nesses lugares todos. Mas, Pizzolato, chegamos ao final de mais um programa, né? Esse aqui no meio do dia, muito legal, um bate-papo com você, né? Bem legal mesmo, e nos vemos de novo na próxima semana. Um forte abraço, hein? Abraço, Paulo, abraço para nossa audiência. Como sempre, depois vou nos comentários tentar responder todo mundo aí. É muita gente, mas a gente estimula sempre que procure nos comentários. Isso ajuda o vídeo a circular pela internet, mais gente nos conhecer, receber informação. Obrigado, Paulo, um abraço. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. E nós ficamos por aqui. Eu vou pedir mais uma vez que você se inscreva em nosso canal, se ainda não for inscrito, que compartilhe e dê o like e também, se possível, comente, né? Porque é muito legal. A gente lê todos os comentários, né? E responde também, na medida do possível. Muitíssimo obrigado. Lembrando que logo mais, às 17h45, nós temos a segunda edição do Mundial Telenotícias, mais completa. Até lá.